Fala pessoal do ZebuCast, mais uma vez um episódio especial e realmente especial dessa vez. Expogenética, e nada melhor do que a Expogenética, vocês veem essas figuras especiais que a gente está recebendo aqui. Nosso presidente Gabriel Garcia Cid, obrigado pela presença, foi difícil trazer aqui, mas bom que você está aqui, a primeira vez vai abrir a porteira aí, vai ficar acostumado, a casa é sua. Josaquian, obrigado Josaquian, nosso diretor aí, nossa chefe da área técnica. Henrique também, grande responsável aí pelas avaliações, pelo PMGZ. Ricardo Abreu, nosso gerente de fomento aí, turma do campo, obrigado pela presença. Estamos com moral hoje para falar de um assunto muito importante, que é o PMGZ, o nosso principal programa da casa, o principal produto da casa, tudo a ver com a expogenética, a feira dos animais avaliados, dos animais da ponta da cadeia do melhoramento genético, e nada melhor do que falar do PMGZ e das novidades do PMGZ. E vamos começar com as novidades, que é a notícia da certificação da ISO 9001. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e contem pra gente a importância dessa novidade. Obrigado, Emanuel. A casa não é minha, a casa é nossa, né? E a gente, parabéns pelo trabalho do ZebuCast, recebendo os criadores, os convidados, levando informação. Obrigado, Josaquian, Henrique, Ricardo. Nessa abertura de Expogenética, prazer estar aqui. A gente está deixando para o final, né? Para a gente poder ter mais história para contar para você, para a gente poder estar aqui em outros episódios do ZebuCast também. Novidade importante, na abertura da 18ª Expogenética, uma notícia aí muito especial, um reconhecimento internacional, uma certificação internacional de padrão, de qualidade, procedimentos, conhecida mundialmente, né? A BCZ que já tem ISO 9001 e 14000 para os seus procedimentos administrativos e ambientais também, isso já foi uma conquista de alguns anos. E agora o nosso programa de melhoramento, o PMGZ, que é o maior programa, o maior banco de dados, o maior número de matrizes ativas, agora tem um reconhecimento aí desse selo. Isso mostra a robustez do programa, a qualidade, toda a segurança que o programa tem desde a coleta de dados do campo, feita, auditadas, é o único programa com pesagens auditadas por técnicos, né, que são os nossos 100 técnicos de campo, que vem para dentro do departamento do Henrique, do departamento de melhoramento da área técnica, e transformam essas informações em avaliação genética para ser útil como ferramenta, como programa de avaliação, para poder gerar informação e orientação para o criador. Então, parabéns, é um motivo de comemorar, né? É uma grande notícia para essa Expogenética. A gente só tem aqui a parabenizar toda a equipe área técnica, Josaquian por essa conquista, Henrique. É uma confirmação, né, presidente, do que a gente que vivencia, que está interno, já sabia, mas é uma confirmação muito grande, vamos falar assim, uma mensagem para fora do trabalho sério que estava sendo feito da parte de dentro, né? Emanuel, ele é um serviço, é um dos grandes serviços da BC, assim como o serviço de registro, o serviço do melhoramento genético do PMGZ é um dos serviços que a BCZ promove e faz para os pecuaristas, para os seus associados. E isso mostra nada mais é que uma garantia para o consumidor do serviço, participante do programa, de aferir, de ter certeza da qualidade, da competência do corpo técnico, mas principalmente da seriedade dos dados e garante. É um selo de qualidade que dá mais segurança para quem usa o programa e todas as informações que estão nele. Agora, para todo mundo, fica à vontade aí. Explica para a gente, quem quiser falar, como que foi esse passo a passo de conseguir, como é que foi esse processo para conseguir essa certificação? Bom, desde o início das avaliações genéticas, a implementação da avaliação genética, que a gente chama de in-house, a avaliação processada pela BCZ, nós sempre tivemos o cuidado de documentar tudo, né, pensando justamente na instituição, no processo de continuidade e de ter uma referência, porque é importante manter isso. Fomos pensando, tivemos contato com uma publicação falando sobre ISO 9001 em avaliações genéticas. E aí eu achei interessante, apresentei para o Josaquian, e ele achou interessante também, e a gente internalizou aquilo e fomos trabalhando, fomos documentando
até chegar o momento de submetermos, né? O presidente Gabriel reconheceu que era importante, que estávamos preparados para isso. Porque não adianta submeter se não estiver preparado, né? Você vai ser reprovado na auditoria muito rigorosa. Tanto que foi muito rápido, não foram nem 6 meses, desde o início da submissão até a conquista do certificado. É basicamente documentar os processos que estão acontecendo e mostrar para uma terceira parte, que é a certificadora, que existe gestão de qualidade, que a qualidade está sendo monitorada. É justamente isso. E a palavra-chave é auditoria. É ter um processo auditável, verificável, que justamente você pode gerir ou fazer gestão sobre a qualidade dele para aprimorar de uma forma contínua, um processo contínuo. E a terceira parte certificou que estamos aptos, que fazemos gestão de qualidade e que quem usa aquela informação tem segurança. Como um termo do PMGZ, né? Aumentou mais ainda a acurácia, né? Exatamente. A acurácia do programa agora. A acurácia do programa agora foi lá para cima, mais ainda, né? Exatamente. É isso. E fica à vontade, José. Não, eu só queria aproveitar na fala do Henrique e do Gabriel que o princípio básico de avaliação genética, né, que a avaliação genética é uma extração de informações de um conjunto de dados, né, mediante uma metodologia validada e reconhecida, mas a matéria-prima da avaliação são os dados. Então tem um ditado, digamos assim, no melhoramento que diz que lixo entra, lixo sai, né? Então, se a gente não conseguir ter uma base de dados segura, auditável, como o Henrique colocou, você vai produzir, você só vai dar uma cara nova para aquela informação errada. E a nossa preocupação desde o princípio é que a nossa base de dados refletisse a realidade. E para isso a gente tem, né, presidente, a nossa rede de técnicos, coletando dados, auditando, dando feedback para a gente, né, Henrique, no trabalho. E a ISO vem reconhecer exatamente isso. Olha, vocês estão partindo de uma base de dados robusta, fiel à realidade e que vai gerar a informação correta, né? Coisas que nós já conhecíamos até pelos estudos que o Henrique faz com a equipe dele, de validação das informações, se elas funcionam de verdade, mas a gente precisa ter uma terceira parte, né, falando sobre o assunto, que é, no caso, que entra isso, né? Que é Exato. É uma terceira parte neutra, que faz isso pelo mundo inteiro. Né? Há muitos anos isso é um padrão internacionalmente reconhecido. E é interessante o que você falou na sua resposta. Quando o presidente me deu essa notícia, a gente comentou sobre isso, que a ISO 9001, no meio empresarial, assim, o pessoal tem até um pouco de medo, entre aspas, um receio de encarar a certificação, porque é difícil, é complicado. As empresas têm que passar por vários crivos, por várias etapas. E você falou que foi rápido, o presidente também falou, olha, foi de uma forma bem tranquila, porque já estava sendo tudo feito como manda o figurino. É que na verdade foram 12 anos né, de documentação, de construção de um processo sólido. E é importante mencionar algumas pessoas que foram muito importantes, né? Desde o presidente Calparanhos, depois o presidente Arnaldo, que investiram no programa, investiram em tecnologia, e mais recentemente o presidente Gabriel. Então teve muita mão nisso, né? Um pesquisador muito importante, o professor Fabiano Fonseca Silva, que faleceu, nos deixou muito jovem, e foi um dos alicerces. Ainda é, porque muita coisa do que ele fez é fundamento do PMGZ. Então, assim, o Fernando Flores Cardoso, que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, o professor da UFMG, Dr. José Aurélio Bergman, também foi um dos nossos primeiros consultores. É importante lembrar de toda essa turma, né? O pessoal do departamento, o Natson, a Maria Luísa, o Cristiano. É importante mencionar também o Leonardo, sim, que é o responsável pela ISO na casa, na ABCZ. Isso é uma coisa que não se faz sozinho, né? Se faz com muita gente trabalhando junto e de forma sinérgica, sincronizada. Legal. E na resposta do Josaquian, agora eu vou passar para você, Ricardo. Ele falou da importância do corpo técnico, a importância dessa ligação afinada entre o campo e aqui a sede, as avaliações, os números.
conta um pouco pra gente dessa importância e desse passo a passo, de como que a gente abre a avaliação genética lá e agora, para ter essa confiabilidade ainda maior, conta esse passo a passo e a importância que você está rodando aí do nosso corpo técnico preparado, treinado e com os números, né, corretos. Ok, Manuel, uma satisfação estarmos aqui, ainda mais com grandes amigos aqui, dividindo, né, esse bate-papo. Obrigado aí, a gente sempre, quando está rodando, a gente ouve o Zebucast, é uma referência para a gente quando a gente está pegando a brisa do campo que a gente fala. Parabéns a você, ao Pedro, aí tocando aí a BCZ Jovem, aqui o Zebucast. É importante eu trazer para o pessoal alguns números que tem a ver com essa questão do passo a passo, e agora com essa certificação também importante, né, do PMGZ na ISO 9001, porque a responsabilidade da BCZ como entidade centenária é muito grande, né, dentro do mercado geral de corte de leite. O Brasil, né, a gente sempre fala nas nossas andanças, nas divulgações, é o maior rebanho comercial bovino do mundo. O grande patrimônio dentro da fazenda de cria são as fêmeas, são 65 milhões de fêmeas, e dentro da influência da BCZ em disponibilizar o impacto da genética Zebu-PO avaliada no PMGZ e emprenhar 47% dessas 65 milhões de fêmeas, estamos falando aproximadamente aí de 32 milhões de fêmeas que por ano emprenham via inseminação artificial, né? O Brasil é o único país no mundo que insemina proporcionalmente mais as fêmeas de corte do que de leite. E vem graças aí à TF, à tecnologia, às instituições que fizeram realmente sair lá de 20, 25 anos atrás de 3 a 4% das fêmeas inseminadas para 22%. E a raça de corte hoje que mais comercializa sêmen nos últimos 5 anos é o Nelore PO. E praticamente de cada 10 doses de sêmen comercializadas de Nelore PO ou de Zebu PO, tranquilamente 90% disso, de 9 doses, vai para o rebanho comercial cara limpa. Então, o mercado cara limpa, ele confia no que a BCZ faz. Então, isso é importante desse volume. E tem a ver, né, com o passo a passo, tem a ver com a confiabilidade das informações provenientes do registro genealógico, né, que também tem o seu passo a passo, né, o que tem por trás do animal ali, quando ele recebe o RGN, né, o caranguejo na face esquerda, quando ele depois, na segunda auditoria, né, da visita do técnico, que atendeu ao padrão determinado da raça, ele recebe o caranguejo na perna direita. Tem muita coisa por trás, até antes do animal nascer. Se a gente tiver as ferramentas do PMGZ, principalmente o acasalamento dirigido, as indicações dos nossos técnicos pelos touros, o próprio programa PENAT, né, que aqui a Expogenética é a grande vitrine. Então tem muita coisa boa que a BCZ faz nos seus produtos e serviços que contribui muito, né, e o Brasil ser o segundo maior produtor de carne bovina, de ser o maior exportador, da gente ver realmente a influência da gente estar trazendo precocidade sexual para as fêmeas, e daqui a pouco a gente vai conversar de uma característica inédita também, lançada aqui na Expogenética. E foram bons desafios. Eu sempre falo que, dentro da oportunidade que a gente teve no campo, que a concorrência saudável que nós tivemos no final da década de 90, no início da década de 2000, das raças britânicas, né? Usa determinada raça britânica porque o zebu é tardio precocemente, sexualmente. Usa o cruzamento industrial porque o zebu não tem velocidade de ganho de peso, não tem peso final e demora para emprenhar. Essa era uma narrativa no campo. E a partir do momento que raças britânicas começaram até a vender mais sêmen do que as raças zebuínas, acordou, né, realmente os criadores, principalmente do PO, que ele começou, falou, não, parei, vamos ver aqui se isso é verdade, vamos desafiar as nossas fêmeas. E isso se fez, principalmente na questão que se identificou linhagens e o zebu, né, essa dádiva que tudo que o homem faz e seleciona, ele corresponde rapidamente. Então, nós trouxemos a precocidade sexual, emprenhar as fêmeas mais cedo, mantendo características de crescimento, de peso, de ganho em peso, que hoje reflete na indústria frigorífica, que é o modelo ideal da fêmea de corte lá, a mãe do boi de 22, 24 arrobas, antes dos 30 meses. Que aí nasceu o PMGZ Carne o ano passado. Então, tudo que tem por trás
dos produtos e serviços da BCZ, esse mercado de volume expressivo, ele enxerga isso e utiliza. Melhoramento genético, o arroz com feijão bem feito, parece da maneira quando a gente fala aqui que é fácil, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem condições de estrutura, de perfil técnico, de mão de obra, de realmente de seguir a cartilha do PMGZ. Tanto é que a maioria dos usuários compra a genética pronta, pelo touro, Zebupel melhorador para monta natural ou via inseminação, via IATF. Então, esse passo a passo que tem até a cartilha dentro do PMGZ, corte, que é a vitrine também dentro do PMGZ comercial, que você como criador, os vários criadores utilizam isso, de uma maneira simples, mas a gente vê ainda também a grande oportunidade que nós temos, e eu acredito que essa certificação da ISO vai também ser uma vitrine para aqueles criadores que ainda usam o boi de boiada para cobrir as suas fêmeas, que são 53% dessas 65 milhões de fêmeas de corte. Então, quando a gente está no campo ou nas andanças, nos bate-papos, nas palestras, a gente fala, por que esse consumidor, que é um potencial cliente nosso, técnico, de criador de ZebuPO, por que ele usa um boi sem informação? É cultural? É preço? Nós temos aí leilões, temos aí a disponibilidade. A gente sabe que não é questão de preço pelo custo-benefício de você usar uma genética melhoradora, lembrando, que o insumo da genética perpetua dentro de várias gerações. Então, o que é cultural? E a gente acredita que uma das vertentes fortes disso é porque ele não conhece o rebanho dele. Então, quando você não conhece a sua fêmea, ele não mede ou não identifica, não pesa, qualquer coisa serve. Então, a gente acredita realmente que um dos produtos e serviços da BCZ, que é o PMGZ comercial, e essa vitrine com robustez da certificação e dos procedimentos que o PMGZ vem evoluindo, vai ser uma vitrine para esse criador olhar e falar, não, eu acho que eu me aprimorar aqui, eu vou conseguir fazer. Porque, independente se ele vai ser um provedor de genética e todo mundo que mexe com corte produz carne, independente se ele é mais ou menos eficiente, a modelagem existe. E é de consulta pública até na BCZ. E a nossa capilaridade, com nossos escritórios técnicos regionais, com nossos técnicos, faz isso. Mas nós temos aí um oceano azul para conquistar, e eu acredito que essa vitrine da ISO, assim como esses bate-papo aqui na Expo Genética, exatamente, é uma grande referência para a gente estar mostrando isso. E, claro, esse bate-papo aqui também no ZebuCast, informação e melhoramento genético não tem fronteira, né? Esse é um dos objetivos do ZebuCast, desde quando ele nasceu, é justamente isso. Às vezes está faltando chegar a informação correta, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Presidente, sobre o que o Ricardo falou, dessa falta de chegar lá na ponta, mas a gente tem que ressaltar a importância do nosso corpo técnico. Né? Queria que você falasse disso, da importância do corpo técnico e também ligado ao que o Josaquian falou, para que o número possa realmente representar a realidade. Para que ele possa representar a realidade, a informação tem que vir de maneira correta, e é isso que o corpo técnico faz, passa a informação correta e tem a sensibilidade, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, vocês me corrigem, ter a sensibilidade de algumas características, né, Josaquian, que envolvem, Henrique, no PMGZ, de quem está lá no dia a dia no campo, fala, olha, essa característica talvez a herdabilidade dela, ou talvez ela não vai conseguir por esse motivo, ou uma questão de ambiente, olha, esse clima, para que vocês aqui consigam ir, não é fácil, mas que vocês consigam ir fazendo esse ajuste fino de quem está vendo lá, traz para vocês esse ajuste fino para que possa cada vez mais esse número ir calibrando, né? Ir calibrando e esse número se aproximar mais da realidade. Então é muito importante esse dia a dia lá, tanto de fomento para ajudar esses pequenos criadores, para dar a informação técnica correta, explicar, que é o que o nosso corpo técnico faz, e ajustar, né, presidente? Nosso corpo técnico, te respondendo, é fundamental. Fazendo uma analogia, sempre digo em algumas falas que eles são os nossos braços e mãos dentro da fazenda. E o formato dos nossos associados é muito parecido com a pecuária nacional. Hoje, 44% dos nossos associados têm menos de 50 matrizes ativas. E a grande base também da pecuária de corte, em especial também a de leite, também são de pequenos pecuaristas. Então, a resposta por
para somente 47% das matrizes hoje terem acesso à genética de qualidade, é o desafio do pequeno acessar isso. Hoje a gente tem a grande ferramenta de distribuição de genética, que são os leilões, as centrais de inseminação, mas a gente sabe que o pequeno não tem acesso a isso. Aí que entra o trabalho da BCZ. Nós temos o nosso Progenética, um dos mais importantes programas da BCZ, completando esse ano 19 anos, ano que vem completará 20 anos, criado na gestão do Orestinho. Já comercializou mais de 60 mil touros ao longo dessas décadas, em mais de 900 feiras e leilões também, impactando aí positivamente estimativa de mais de 20 milhões de bezerros de qualidade superior vindos desses touros. Sim. Estamos partindo para uma nova etapa do Progenética Online, de a gente utilizar as ferramentas, tecnologia, essa ferramenta aí do mercado virtual, do marketplace, né, em parceria com a Superbid, para a gente poder também gerar uma ferramenta para poder ter esse acesso. E o nosso corpo técnico, a gente sempre orienta, e eles também orientam os criadores sobre a qualidade dos dados coletados em campo. Não se faz melhoramento genético sem medir. E se você medir errado, você está trazendo informação errada. É uma escrituração zootécnica, vamos dizer assim, na minha opinião, perfeita. Nascimento, coberturas, pesagens, informações reprodutivas são fundamental para alimentar o nosso banco de dados. E o nosso programa é tão completo e tão, vamos dizer assim, exigente, que qualquer informação inconsistente não passa nos filtros aí do programa. São filtradas pelo programa. A gente tem umas questões, né? O fundamento da avaliação genética é você separar ambiente do que é genético. Entender se aquele animal ele foi superior em ganho de peso em função da sua genética ou ele teve algum favorecimento em seu regime alimentar e alimentação. Então, é uma grande... de modo muito simplista, é uma grande peneira. O programa de avaliação ele peneira a informação, separa o que é ambiente e determina o que é genética. Isso a gente exige, orienta, treina, leva informação para os nossos associados a importância da coleta correta dos dados em campo. Agora o ISO é uma certificação que esses dados são tratados de forma correta e segura, também aqui dentro da BCZ. Acho que o ISO vem para isso, para mostrar o trabalho que a gente faz, que a gente pede e orienta, e o nosso corpo técnico orienta e está dia a dia orientando os pecuaristas, os nossos associados, na coleta correta dos dados. Agora, e para vir para dentro do programa, com a ISO a gente certifica que esses dados, que a gente constantemente orienta, eles são tratados também da forma correta. Então, isso chama qualidade de dados. Não se faz programa de melhoramento, nenhum tipo de análise de informação, se você não tiver uma informação correta, robusta e principalmente confiável, né, Henrique? Esse é o alicerce, presidente. Esse é o alicerce. É confiança. A gente sabe da importância, né, do uso de todas as tecnologias possíveis para você fazer a sua seleção. E o melhoramento genético é uma das principais, aliadas ao próprio desempenho do animal, que faz parte do melhoramento genético, é o desempenho animal individual que vai retroalimentando o programa e todos os dados da BCZ. Como as avaliações visuais, tudo é um conjunto. E a gente tem no nosso corpo técnico essa segurança, né, de orientar e cada vez mais melhorar a qualidade dos dados que vêm do campo. E Josaquian e Henrique agora, o Ricardo tocou também na fala dele sobre a nova características, né? A nova característica que é o PSN, né? Que vai ser Sim. Agora. Eu queria que vocês falassem o que é essa nova característica, por que ela entrou, o que vocês entendem dela e também comentassem um pouco sobre essa parte justamente desse ajuste fino que vocês têm que fazer aqui junto com o corpo técnico. Às vezes de região, de herdabilidade, de enfim, ambiente, vários motivos que vocês estão sempre atentos a esse ajuste fino. Certo. Então, são todos desafios rotineiros, né? As avaliações elas nunca são estáticas, né? É um processo dinâmico, a cada avaliação, e aí eu e o Henrique conversamos muito, a cada resultado que ele termina, a gente enxerga caminhos diferentes,
Então é um ambiente sempre evolutivo, né? E aí, só voltando um pouquinho à questão tanto da qualidade dos dados, né, do nossa base de dados, quanto da importância dos técnicos, a nossa qualidade ela já vem sendo, digamos assim, testada de uma certa forma, porque todos os programas de melhoramento em operação no Brasil usam informações do PMGZ e da BCZ, todos, sem exceção. Seja na formação da matriz de parentesco, eu estou falando de pessoal que trabalha com gado registrado, não estamos falando de CEIP, que é um outro processo. Mas todos, seja no uso das informações da formação da matriz de parentesco, que eles usam os dados de genealogia, que são validados por nós e certificados pelo Ministério da Agricultura, ou usam os dados de produção, que são coletados pelos nossos técnicos e a BCZ compartilha, que é um direito do criador, e isso ao longo de décadas. Então nós já estamos sendo submetidos ao escrutínio público já há muito tempo. É por isso que a ISO acabou vindo de uma forma relativamente, não vou dizer fácil, porque todo o serviço já havia sido feito, né? Uma consequência do trabalho. Exatamente, foi um reconhecimento, né, na verdade. Então tem essa questão. E é exatamente esse processo, por ser dinâmico, que a cada etapa a gente vai calibrando mais as ferramentas, vai percebendo, né, as nuances, né? E os técnicos, nesse momento, eles têm uma importância crucial, porque a avaliação genética, no final das contas, é um amontoado de números numa tabela que o criador assusta com aquilo, né? Eu faço com tanta informação. Embora as DEPs sejam a expressão mais simples possível da avaliação, de uma avaliação, porque elas são expressas na mesma unidade da característica. Então, quando você está lá, uma DEP de mais 20 para pesa de desmama, ela está expressa em quilos, ela já é familiar, ela não precisa de nenhuma decodificação, né? É mais fácil. Mas mesmo assim, são muitas características. Existem os índices, que é uma forma de trabalhar com várias características, no caso do índice, o IABCZ. Existe a classificação dos animais, mas precisa de uma assessoria, porque o programa de melhoramento é assim, o criador tem que responder algumas questões básicas que nem todo mundo responde. Todo mundo vai meio que na moda, assim, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E às vezes não é a solução para ele naquele momento. Então, assim, a primeira coisa é aonde eu estou, sabe? Onde que a fazenda está, quais são as condições climáticas, quais são as condições de solo, de manejo, de qualidade de mão de obra, que o Ricardo tinha citado, que nem todo mundo tem. Então ele tem que entender o mundo dele, especialmente, que genética que eu tenho inicial, fazer um diagnóstico inicial, e depois ele fala assim, para onde eu vou, qual que é o objetivo. E aí esse objetivo tem que estar vinculado ao mercado, aos interesses do mercado. O criador tem direito de selecionar o gado listrado, com bolinha, colorido, tem, é dele. Só que ele vai estar fazendo uma seleção desvinculada da realidade, mas é um direito que ele tem. O recomendável é que ele entenda o que o mercado espera dele. Se eu estou numa região que produz bezerro de corte, a genética que vai ser demandada é de animais que tenham um bom desenvolvimento até a desmama, então o seu foco vai para esse lado. Uma vez respondido isso, eu estou aqui, quero chegar no ponto B, eu saio de A para B, é como eu vou fazer esse caminho. Esse é o programa de melhoramento, que não é só avaliação, né? Todo mundo entende que programa de melhoramento é avaliação. Avaliação é um instrumento. Uma fração do processo. É uma fração. Como usar essa informação é o desafio. E aí os nossos técnicos têm um papel fundamental. Eles estão lá, né, junto com o criador, tentando entender o que ele tem, como que ele vai fazer, qual a característica que ele deve priorizar, qual característica que está mais falha no sistema dele, qual é a velocidade que ele vai atingir isso. Essa é a parte desafiadora do programa, né? E aí, nesse ponto, a gente tem uma equipe realmente que transforma essas tabelas que são frias em alguma coisa concreta, né, de uso prático. E aí surgem as novas características, a mais recente que nós estamos lançando agora é a PSN, que é uma característica ligada à fertilidade e que tem por trás dela o conceito de
identificar genéticas que contribuam para o aumento da precocidade sexual em condições replicáveis de forma sustentável. Nós não estamos falando de prenhez ultra precoces para sistemas ultra intensivos, que é outro mundo e talvez um mundo particularizado. Nós estamos pensando mais no comportamento geral da população. E aí foram alguns estudos que foram feitos, aí eu acho que o Henrique tem muito mais conhecimento para falar mais da PSN, que trabalhou diretamente com a característica, né, Henrique? Exato. Essa característica, como o Josaquinha falou, tem como principal objetivo identificar fêmeas precoces, tendo como referência a idade de 30 meses, que está próximo de uma realidade de um rebanho que pratica seleção, mas que não é extremamente intensivo, como o Josaquinha também mencionou, que é justamente para ter uma característica que tenha aderência à realidade da pecuária extensiva. Porque a maioria dos rebanhos trabalha com pecuária extensiva, mas ao mesmo tempo puxando para a precocidade sexual. Ela avalia a probabilidade de um indivíduo ter filhas que tenham o primeiro parto até os 30 meses. Só foram utilizados dados, isso é importante mencionar, de fêmeas que tiveram toda a avaliação no ponderal. E a partir disso a gente consegue monitorar o lote. Se aquele é um lote que está fazendo sentido, se houveram fêmeas favorecidas. Porque, por exemplo, você tem um lote no ponderal e uma fêmea está muito mais pesada que as outras, é um dado discrepante, a gente não utiliza o dado de reprodução dela porque ela foi favorecida de alguma forma. Ela recebeu um tratamento preferencial. Então, esse monitoramento super cuidadoso, né, da evolução dela no ponderal permitiu a gente trazer uma característica reprodutiva com um grau de confiabilidade muito grande, né? É importante mencionar a participação fundamental do professor Fábio Toral, da UFMG, que é parceiro da BCZ há muito tempo, né? Sem ele não teríamos desenvolvido de uma forma tão rápida, né, esse conjunto de informações até chegar numa característica e desenvolvemos, né? Como a gente sempre fala, é um trabalho sempre realizado com a participação de muita gente pensando, testando, trabalhando e validando os resultados. Legal. E assim, a gente, com o que o Josaquian falou, o que você falou, na verdade, a BCZ, o PMGZ, vocês têm essa difícil missão, esse trabalho difícil de conseguir seguir nessa linha do melhoramento genético através do PMGZ em meio a um vamos falar assim, a um mercado, a uma cultura, a uma realidade que a BCZ não participa. A BCZ está preocupada com o melhoramento genético, só que a gente sabe, o mercado fala uma coisa, os leilões, como você falou, cada criador tem a sua liberdade de seguir o seu projeto como ele acha que deve seguir, mas vocês têm essa difícil missão de pensar no geral e conseguir se adaptar a um país tropical, a um país continental, na verdade. Sim. Então vocês têm que conseguir tampar um pouco o ouvido do mercado e também a essa questão continental do país, que não é fácil. E tenho certeza, só a BCZ é capaz de tamanha tarefa, por ser realmente a associação que tem o registro, né, presidente? E tem esse corpo técnico tão grande. Eu não sei se é uma difícil tarefa, porque é uma tarefa que a gente faz, que a BCZ faz ao longo dos anos da área técnica com muita tranquilidade. É o contrário, eu vejo com facilidade essa tarefa, né, pela consciência, a responsabilidade. A gente entende, tô falando como a BCZ, mas eu sou um criador, a gente é na essência criador. Sim. A gente entende que tem momentos, estágios de desenvolvimento, novas tecnologias que chegam, são desafios para a gente aprender como usar de forma correta, mas principalmente a BCZ sempre manteve, isso é um reconhecimento que a gente faz como criador, né, da seriedade do corpo técnico, saber que o mercado é livre, e é mesmo, os criadores fazem, e o Zebu é fantástico porque ele permite, além de estarmos no país continental, ele se adapta e permite diversos modelos de seleção, se adapta, corresponde, o Zebu é extraordinário, ele corresponde a qualquer tipo de modelo, para o bem ou para o mal, o Zebu é competente
Se você selecionar para determinada característica, ele vai te responder em poucas gerações. Com certeza. E aí não é peso. É o desafio. A gente tem seguido nessa linha de orientar corretamente o uso das tecnologias. Como criador, a gente é muito acostumado, né, com rankings, entendendo? Sim. E as DEPs são diferenças esperadas de progenie. Para se formar uma informação de uma DEP, são muito dado que vem do campo. É uma média genética por parentesco daquele animal. Agora, qual que é o próximo passo? Você tem uma predição daquele animal. Pensando em seleção em massa, né, Henrique? Ele caminha, mas aí a gente gosta de olhar muito individual, né, Manuel? Sim. O animal, às vezes... E você tem que entender que a DEP daquele animal vem da sua genética. A partir que ele tem as suas progênies provadas, o seu próprio desempenho, que vai contribuir na genética da sua família, que começa a se fazer as atualizações das suas notas. Então é importantíssimo ter a avaliação genética como uma grande referência. Até como o Henrique falou, muito mais do que você pensar no que você vai escolher, é no seu raio-x do seu rebanho. Como está o seu rebanho em relação à média nacional? Ele está inferior em leite, está inferior em fertilidade ou em notas de carcaça? É o grande raio-x, mais importante, como raio-x do rebanho, até do que analisar animal por animal. E a gente tem orientado, né, Josaquian, a importância, esse é o trabalho do corpo técnico, é orientar, além das avaliações genéticas, você olhar o relatório de eficiência reprodutiva das suas matrizes, que é o grande patrimônio das fazendas, você entender, junto com as avaliações, a entrega que aquele animal está te entregando, a importância disso, né? Então a gente sabe que é um conjunto de informações, a gente vê os modismos vindo, o programa de avaliação, ele entrega fielmente aquilo que ele se propõe a fazer, isso, das predições, medidas no campo, das informações, dos desempenhos dos animais. E às vezes ele não entrega a avaliação visual do animal. Essa parte, essa ferramenta é só o criador que tem e é só o técnico da BCZ que tem, que é a ferramenta do olho. E fora isso, o acompanhamento do desempenho do animal, né? A prova do PENAT é um exemplo, né? Para mim perfeito, desse conjunto de ferramentas para você determinar qual touro você vai escolher como melhorador. O primeiro filtro das avaliações genéticas, o desempenho individual dele dentro do seu intrarrebanho, tendo que ser superior e elite dentro das pesagens de desmame. Então, além das predições, ele teve uma entrega. Teve que entregar, teve resultado. Já passou por um primeiro filtro, teve um resultado. Ele passa por uma avaliação visual de inscrição do técnico lá na fazenda, já é uma outra peneira. Vem para a prova, é inscrito, vem para a prova, tem uma avaliação visual de recepção, vai passar por uma prova onde vai passar por desempenho de ganho de peso, por eficiência, né, em conversão alimentar, por avaliação de carcaça e, novamente... Reprodutiva também. Reprodutiva também, claro. Andrológico. Passa por uma última avaliação visual final que compõe, inclusive, o índice. E aí sim, ele vem aqui para a expogenética, para ter... Os mais eficientes em todos esses filtros, em todas essas ferramentas, que nasceu lá, inicialmente na avaliação genética e passou por esse teste, ele vem para receber, aí, de novo, democraticamente, assim como é democrático participar, é democrático também a escolha, com participação de votação dos nossos técnicos, de criadores e de pessoas ligadas das centrais, pessoal das ciências agrárias. Então esse é um verdadeiro modelo, né, Josaquian? Com certeza. É um modelo que nós acreditamos, né, do conjunto das informações, das ferramentas se complementando. Consegue reunir tudo, Penati. E elas se autoalimentando. Pesagens que vêm do campo, alimentam o nosso banco de dados, que geram o nosso programa de melhoramento. Aproveitando a deixa, falando um pouco do PENAT e também de outra parte importante aqui da nossa expogenética, que é o assunto principal, o PMGZ, é o Encontro Nacional dos Criadores, né? Importância, como é que vai ser esse encontro esse ano, o que vocês estão esperando? É um momento importante de um bate-papo, de uma aproximação, né, presidente? Esse encontro nós criamos esse é o 6º encontro, é o quinto. É o quinto. Então criamos em 2021,
A gente estava na diretoria técnica e propomos isso, e a gente fez a comunicação é muito importante, né? A gente tem, desde que a gente também começamos a trabalhar junto com o José e o Henrique, né? Promovido os encontros também internos com os nossos técnicos e o Henrique, a nossa área de melhoramento. E a gente precisava ter esse movimento de trocar informações, de passar as novidades, de falar o que a equipe de melhoramento, do que o Henrique e o Josaquian pensam, estão preparando de avanço para o programa. Ouvir os criadores, muito importante. Então é um momento de a gente aproveitar a Expogenética, que é a maior feira de melhoramento genético, de reprodutores, né, do país, para a gente também trazer os criadores para ajudarem a nossa equipe técnica, a nossa equipe de melhoramento na construção do programa, que é uma ferramenta, o Henrique sempre fala isso, é uma ferramenta a serviço do criador. E a gente poder entender a participação dos nossos técnicos fundamental nesse processo, eles que nos trazem, né, no dia a dia, mais do que os criadores, são eles que nos trazem as demandas, preocupações, sugestões, dificuldades de entender, eles levam a informação. Então o encontro é fundamental para a gente alinhar e o criador saber onde está hoje o programa, quais são as ideias, introdução de novas características, melhorias em outras. Tivemos aí, ano retrasado, a introdução das avaliações de carcaça. A gente teve sempre um cuidado, né? Anunciamos no ano anterior que no ano seguinte estaria compondo o índice ABCZ, a nota de precocidade sexual, que passa a ser, já está sendo publicada, ainda não compõe o índice. Nós já vamos passar nesse programa, nesse encontro, qual que é a nossa programação de introdução nela no índice, de que forma que ela vai ser feita. É uma nota importante, né, Henrique? Porque ela lê fertilidade, entrega a informação com mais segurança, né? Isso vai ser muito bem explicado. E dar os parabéns aí para vocês, porque eu não conhecia a característica, mas é uma característica de fertilidade sem extremismo, né? Porque até os 30 meses, eu acho que foi muito bem pensado, porque os extremos, a gente tem visto aí muitos extremos e, de novo, na pecuária extensiva essa não é a realidade, né? Com certeza. E ela tem, tecnicamente, quem entende o Henrique, eu falo sempre na linguagem do criador, ela está, um dos itens de segurança dela é aliar não somente a informação reprodutiva do animal, mas aliado também ao grupo contemporâneo de pesagem. Isso valida exatamente aquilo que eu falei, que é o desafio do programa, né? Você identificar aquele animal que pariu mais cedo, mas ele teve alguma ajuda, foi alguma diferença de manejo, o manejo faz a diferença, o manejo alimentar faz muita diferença, né? Então a gente tem que preparar um programa e as informações genéticas de melhoramento, independente do manejo do criador, se está numa condição média, ótima ou excelente de pastagem ou de ração, a gente tem que separar isso. E é isso, essa nova nota vem disso, né? A gente sabe hoje dos manejos reprodutivos, da facilidade que você tem de sincronização de fêmeas, né? Isso é uma evolução, mas o programa de melhoramento não pode olhar isso, ele tem que ver os animais, quais são os mais férteis, os mais precoces, numa mesma condição de desafio, seja alimentar, seja reprodutivo, né, Henrique? Exatamente, presidente. E falando de diferentes condições de manejo, nós vamos começar a preparar um avanço no programa que vai permitir trabalhar com melhoramento genético de precisão, né? A gente está fechando uma parceria aí muito importante e já tem dentro do nosso corpo de consultores científicos pesquisadores muito especializados nisso, né? A gente está fortalecendo mais ainda essas parcerias para avançar no sentido de entregar um melhoramento genético mais especializado. Que a gente sabe que existe interação genótipo por ambiente, principalmente interação genótipo por sistema de produção. Existe genética que vai melhor no coxo, existe genética que vai melhor no pasto. E, além disso, existe genética que é a chamada genética robusta. São aqueles touros que produzem filhos que vão bem em qualquer ambiente.
seja no coxo, seja no pasto. Então, nós estamos nos preparando, Esses são os nós bons. estamos fortalecendo a equipe, os consultores, para avançar nesse sentido e entregar o melhoramento genético de precisão para o criador da porteira para dentro. E isso é Legal. importante que o Henrique falou, e o PMGZ é na vanguarda do que se tem de melhor de melhoramento genético no mundo, Exato. com as melhores cabeças e pesquisadores do mundo a serviço, apoiando e dando orientação ao nosso programa. Isso é muito importante. A gente o criador que acessa o PMGZ, que participa do PMGZ, ele tem hoje acesso ao que se tem de mais avançado dessas novas tecnologias e principalmente vem de um aprendizado, né? Sim. Em determinadas notas, a importância de determinadas notas. E essa questão de interação genótipo-ambiente com certeza vai ser dos grandes desafios e avanços que o nosso programa de melhoramento vai ter para os próximos anos. É isso aí. O nosso PMGZ sempre na frente, sempre inovando, e como o Josaquian falou, é muito importante que o criador, seja ele pequeno, como o presidente deu o dado aqui, que a grande maioria dos nossos associados, que ele busque a informação na fonte correta, né? Que ele busque o nosso corpo técnico que está aí espalhado no Brasil inteiro à disposição para dar essa informação, para dar esse apoio, e agradecer a presença de vocês, né? Desejar uma boa expogenética para todos que tá só começando, e falar para quem está assistindo que a gente está em todas as redes sociais. Aproveitem desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer outra informação, manda aí nas perguntas, no direct, onde for. A gente tem a oportunidade de conviver com essas pessoas especiais do melhoramento genético. A gente com certeza não vai saber responder, mas pergunta para eles passam a resposta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência. Até semana que vem. E hoje um episódio especial do PMGZ. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.